O Grande Conflito. Capítulo 25. A imutável lei de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. A arca do tabernáculo terrestre continha as 2 tábuas de pedra, sobre as quais se achavam inscritos os preceitos da lei de Deus. A arca era mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, acha-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram, como nunca dantes, a força das palavras do Salvador. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio se mudou. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Salmo 119, 89 e Salmo 111, versos 7 e 8. No próprio centro do Decálogo está o 4º mandamento, conforme foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a convicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do 1º dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o 4º mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado.
A bênção que a princípio aureolava o sétimo dia nunca fora removida. Sinceramente tinham estado a procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Agora, como se vissem transgressores de sua lei, encheu-se-lhes o coração de tristeza e manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Muitos e tenazes foram os esforços feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca, que está no céu, e que a aceitação da verdade concernente ao santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado, do quarto mandamento. Aí estava o segredo da oposição atroz e decidida à exposição harmoniosa das Escrituras, que revelavam o mistério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara. Mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Cristo abrira a porta, ou o ministério, do lugar santíssimo. Resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial e demonstrou-se estar o quarto mandamento incluído na lei que ali se acha encerrada. O que Deus estabeleceu, ninguém pode derribar. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio, vinda é a hora do seu juízo, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até ao final do tempo de graça para a humanidade. A fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo, a mensagem lhes ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras: Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Declara o apóstolo Paulo: Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versos 12 a 16. A fé é essencial a fim de guardar-se a lei de Deus, pois, sem fé, é impossível agradar-lhe, e tudo o que não é de fé é pecado. Hebreus 11, 6, Romanos 14, 23. Pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como o Criador do céu e da terra. A fim de fazer isto, devem obedecer à sua lei. Diz Salomão: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Sem a obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 1 João 5, 3 e Provérbios 28, 9.
O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E onde quer que se apresente na Bíblia seu direito à reverência e adoração acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmo 96, verso 5. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 40, versos 25 e 26 e 45, verso 18. Diz o salmista: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 100, verso 3, Salmo 95, verso 6. E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida sua homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4, 11. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 10 e 11. Acerca do sábado, diz mais o Senhor ser ele um sinal, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. E a razão apresentada é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, verso 17. A importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino, não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Este fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o fato de que Ele é nosso Criador continuar a ser razão por que o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal e memória disto. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica outra classe,
contra a cujos erros profere solene e terrível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Para a compreensão desta mensagem, é necessária uma interpretação correta dos símbolos empregados. Que se representa pela besta, pela imagem e pelo sinal? A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Foi ele que atuou sobre Herodes, a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário símbolo de Roma pagã. No capítulo 13, nos versos 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel capítulo 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel capítulo 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou em 1798. Nessa ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Neste ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Apocalipse 13, 11. Tanto a aparência desta besta como a maneira por que surgiu indicam que a nação por ela representada é dessemelhante das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel capítulo 7, verso 2. Em Apocalipse capítulo 17, no verso 15, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Mas a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro foi vista a subir da terra.
em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas. Deve ser procurada no Ocidente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E, como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Escritor preeminente descrevendo a origem dos Estados Unidos fala do mistério de sua procedência do nada. Diz: semelhando à semente silenciosa, desenvolvemo-nos em império. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e no silêncio da terra aumentando diariamente seu poder e orgulho. Eduardo Everett, em discurso sobre os peregrinos fundadores desta nação, disse: procuraram um local afastado, inofensivo por sua obscuridade e seguro pela distância, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse gozar de liberdade de consciência? Eis as imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, implantaram os estandartes da cruz. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os cornos semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir, em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também conhecida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e conculcados de toda a cristandade têm se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 14. Os cornos semelhantes aos do cordeiro
e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 cornos faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e à Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado, intolerância e perseguição. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício, e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo. Uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil para que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como o povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado.
2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem à besta. A Escritura Sagrada declara que, antes da vinda do Senhor, existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. E todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Carlos Beecher, em sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes não somente é formado sob terrível pressão do mero temor humano, mas também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto e que cada instante apela para todo o elemento mais vil de sua natureza, a fim de ocultar a verdade e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Não foi desta maneira que as coisas se passaram com Roma? Não estamos nós desandando pelo mesmo caminho? E que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, aliança evangélica e credo universal. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta, mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 cornos, é a primeira,
ou a besta semelhante ao leopardo do capítulo 13 do Apocalipse, o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. O característico especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder, o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. O papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe o culto às imagens, foi omitido da lei, e o quarto mandamento foi mudado de molde a autorizar a observância do primeiro dia em vez do sétimo, como sábado. Mas os romanistas aduzem como razão para omitir o segundo mandamento ser ele desnecessário, achando-se incluído no primeiro, e que estão a dar à lei exatamente como era o desígnio de Deus, fosse ela compreendida. Essa não pode ser a mudança predita pelo profeta. É apresentada uma mudança intencional com deliberação. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança no quarto mandamento cumpre exatamente a profecia. Para isto, a única autoridade alegada é a da Igreja. Aqui o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser este o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías o Senhor lhe chama meu santo dia. Marcos 2:28, Isaías 58:13. A alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte, disse ele: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. É fato geralmente admitido por protestantes
que as Escrituras não autorizam em nenhuma parte a mudança do sábado. Isto se acha plenamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas Dominicais. Uma dessas obras reconhece o completo silêncio do Novo Testamento no que respeita a um mandamento explícito para o domingo ou a regras definidas para a sua observância. Outra diz: até ao tempo da morte de Cristo, nenhuma mudança havia sido feita no dia, e, pelo que se depreende do relato sagrado, eles, os apóstolos, não deram nenhum mandamento explícito ordenando o abono de repouso do sétimo dia e sua observância no primeiro dia da semana. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento, faz-se esta declaração: enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a Igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim, santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo. Domingo quer dizer, e agora é, dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritos romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem, porque, guardando o domingo, reconhecem o poder da Igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma ou o sinal da besta? A Igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia. E se o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso de sua criação, ao mesmo tempo em que rejeitam o sábado bíblico, acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a autoridade da tradição e dos pais da igreja para a mudança, mas assim fazendo, ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que a Bíblia, e a Bíblia só, é a religião dos protestantes. Os romanistas podem ver que estão enganando a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação ao caso. À medida que ganha terreno o movimento em favor do repouso dominical obrigatório, eles se regozijam, na certeza de que, por fim, todo o mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Mas os cristãos das gerações passadas observavam o domingo supondo que, em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a Comunhão Católica Romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem, então, transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus.
prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda a nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, deve ser não menos difundida. É apresentada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e se imporá à atenção do mundo. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Se bem que a Igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3. O Grande Conflito. Capítulo 26. Restauração da verdade. A obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, verso 1, 2, 6 e 7. Estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E sobre os que então honram o sábado, é pronunciada uma bênção. Desta arte, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo, até ao tempo em que os seus servos deveriam pregar a todas as nações as mensagens das alegres novas.
O Senhor ordena pelo mesmo profeta: liga o testamento, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra, assim, o seu direito à reverência e culto acima de todos. Afora este preceito, nada há no Decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do 4º mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. À lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. De novo é dada a ordem: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele ainda: todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa a ordenança do seu Deus. Isaías 58, 1 e 2. Aqui se faz referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse no serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que se acham a calcar a pés os preceitos divinos. Desta maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 a 14. Esta profecia também se aplica a nosso tempo. A rotura foi feita na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que esta instituição divina seja restabelecida. A rotura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Santificado pelo descanso e bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden, por Adão depois de caído, mas arrependido, quando expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão e Jacó. Quando o povo escolhido esteve em cativeiro no Egito, muitos, em meio da idolatria imperante, perderam o conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou Israel, proclamou-a com terrível majestade à multidão reunida, para que conhecesse a sua vontade e a ele temesse e obedecesse para sempre. Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de Deus tem se preservado na terra e o sábado do 4º mandamento tem sido guardado. Posto que o homem do pecado conseguisse calcar a pés o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período de sua supremacia, ocultas nos lugares solitários, almas fiéis que lhe dispensavam honra. Desde a Reforma, alguns têm havido, em cada geração, a manter-lhe a observância. Embora frequentemente em meio de ignomínia e perseguição, constante testemunho tem sido dado da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Estas verdades
conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo de seu aparecimento. Pois, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente a sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a messe da terra. Os que receberam a luz concernente ao santuário e à imutabilidade da lei de Deus encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se lhe desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos e criam que seria alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: sempre guardamos o domingo, nossos pais o observaram, e muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto o guardavam. Se tinham razão, também nós a temos. A guarda do sábado do sétimo dia nos poria em desacordo com o mundo, e não teríamos influência alguma sobre ele. Que pode um pequeno grupo, a guardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar sua rejeição de Cristo. Seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem ofertas de sacrifícios. E por que não poderiam os filhos encontrar salvação continuando com o mesmo modo de agir? Semelhantemente, no tempo de Lutero, raciocinavam os romanistas que cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Tal raciocínio se mostrava uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé ou prática religiosa. Muitos insistiam em que a guarda do domingo tinha sido por muitos séculos uma doutrina estabelecida e generalizado costume da Igreja. Contra este argumento se mostrou que o sábado e sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo e trazendo a sanção tanto dos anjos como de Deus. Quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Jó 38, versos 6 e 7, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Bem pode esta instituição reclamar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo Ancião de Dias e ordenada por sua eterna palavra. Ao ser a atenção do povo chamada para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da Igreja e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçaram para subverter a verdade. Os defensores desta foram compelidos à Sagrada Escritura para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens de saber que, com surpresa e ira, perceberam a inanidade de seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples, direto, daqueles que eram versados nas Escrituras ao invés de sê-lo nas sutilezas filosóficas. Na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas a seu favor, muitos, esquecendo-se de como o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Por que não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado?
poucos apenas creem como nós. Não pode ser que estejais certos e que todos os homens de saber no mundo se achem em erro. Para refutar esses argumentos, era o bastante citar os ensinos das Escrituras e a história do trato do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis e não temem reprovar pecados populares. A razão por que ele não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em eles em seus credos, teorias e sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de serem ensinados por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Aprendem na escola de Cristo, e sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhes confere uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao santuário e à lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que então brilhava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até o segundo advento, que o tempo exato para esta ocorrência não está predito. Mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da vinda do Senhor, e outras tantas vezes foram desapontados. Quando a igreja de Tessalônica recebeu ideias errôneas no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos a ocorrerem antes que Cristo viesse e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem em sua época. Ninguém de maneira alguma vos engane, são suas palavras de aviso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Se acariciassem expectativas destituídas da sanção das Escrituras, seriam levados a um modo errado de se conduzirem. O desapontamento os exporia à mofa dos incrédulos e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. A advertência do apóstolo aos Tessalonicenses contém uma lição importante aos que vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, ao menos que pudessem fixar a fé em um tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo. Mas, como suas esperanças são reiteradas vezes suscitadas apenas para serem destruídas, sua fé sofre abalo tal que se lhes torna quase impossível se impressionarem com as grandes verdades da profecia. A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falaz que era necessário para apoiar este modo de ver, não somente transviaram da verdade presente os espíritos, mas lançaram o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento, e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo. Serão levados, assim, a descansar em falsa segurança
e muitos se desenganarão tarde demais. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, fora provada a sua fé, como o foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo, feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3:19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. Semelhantemente, não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:20. Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se-ão muitos a mantê-la a todo transe e, com espírito malévolo, atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará mais e mais. E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, visto que muitas vezes seu único efeito é levar os homens a se evadirem de seus requisitos ou a eles resistir? Não. Ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus porque esta levanta oposição do que tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé feita pelos santos e mártires foi registrada para o benefício das gerações que se seguiram. Aqueles vivos exemplos de santidade e firme integridade vieram até nós para infundir coragem nos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade, não para si apenas, mas para que por seu intermédio o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus proporcionado luz a seus servos nesta geração? Então devem eles deixá-la brilhar ao mundo. Antigamente, o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome: A casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Não obstante, disse ele, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam,
quer deixem de ouvir. Ezequiel capítulo 3, verso 7 e capítulo 2, verso 7. Ao servo de Deus no presente é dirigida esta ordem: levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor, dizendo: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, versos 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando juntamente com o apóstolo Paulo que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, tendo como alguém da antiguidade por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. 2 Coríntios 4,17 e Hebreus 11,26. Unicamente os que de coração se fazem servos do mundo, qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expedientes em vez de princípios. Devemos escolher o direito porque é direito e, com Deus, deixar as consequências. A homens de princípio, fé e ousadia, deve o mundo às grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra de reforma para este tempo. Assim diz o Senhor: Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isaías 51, 7 e 8.